Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito a liturgia da palavra nos meus endereços eletrônicos diariamente. Você que está aí vendo este vídeo pode entrar no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 e também temos o YouTube Paulo Roberto Maciel. Você vai encontrar então diariamente a liturgia da palavra. Eu transmito até antecipadamente para que as pessoas que têm comunidades católicas sob sua responsabilidade possam se preparar. Por exemplo, esta liturgia é a de 19 de janeiro de 2023, quinta-feira da segunda semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo nossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, capítulo 8, versículo 6. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por nós. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 40, versículos do 7º ao 8º, 8º B ao 9º, 10º, 17, refrão 8º A ao 9º A. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repitamos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor,
meus próprios ouvidos não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre, e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repitamos, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 3, versículo do 7 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Uma grande multidão da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus os espíritos maus caíam a seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é a liturgia comentada com o título Uma Grande Multidão, Marcos 3, versículos do 7 ao 12. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele escreve muito bem sobre o Evangelho, principalmente. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus de Nazaré procurado, cercado e quase atropelado pelas multidões, a tal ponto que os discípulos precisam protegê-lo, isolando-o numa barca. A Palestina, invadida e dominada pelas legiões romanas, vivia um momento de grande mobilidade social. As terras devastadas não só haviam deslocado parte da população, mas deixaram grande massa do povo sem trabalho fixo. Sem dúvida, grupos itinerantes percorriam as estradas em busca de trabalho e de pão. Isto pode explicar, em parte, que o Mestre tivesse tantos ouvintes. Independentemente desse contexto histórico, Jesus Cristo sempre atrairá multidões. O mesmo ocorreria com seus missionários, Vicente de Paulo, Luís de Montfort, Emiliano de Tardif, Pio de Pietrelcina.
Quando João Paulo II esteve na França pela última vez, a mídia anticlerical se perguntava atônita o que é que atraía tal multidão para vê-lo e ouvi-lo. Na Jornada Mundial da Juventude, em Colônia, 2005, já com Bento XVI, a mesma perplexidade vazava em rios dos jornais da TV. De algum modo, o povo percebe a presença de Cristo em seus representantes e busca por sua palavra, como nos tempos de sua passagem pela terra. Mas que no íntimo de cada um é nas multidões que fica mais nítida a fome de Deus. De fato, Ele anda ainda conosco. É disso que falo em meu soneto, O Caminheiro, soneto de Antônio Carlos Santini, hein? Estou apenas fazendo a leitura aqui. Sou aqui um locutor. Se baixo o olhar dos celestiais espaços e fito a humanidade em seus caminhos, eu vejo pés feridos nos espinhos, gravando as marcas rubras de seus passos, passadas trôpegas, os mesmos laços, os membros laços, batidos pelo vento mais mesquinho, trigo inerme ante a roda dos moinhos. Vejo o povo partido em 1000 pedaços. Pobre gente, imagina que vai só no seu caminho, feito lama e pó. Romaria de dores e pecados, e não percebe, ó universal loucura, que no sendeiro grave de amargura, Jesus Cristo caminha ao nosso lado. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Feliz o povo que sabe te aclamar. Salmo 89, versículo 16. Agora temos o santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Santos do dia 19 de janeiro. São Germânico, mártir da Filadélfia. Ainda muito jovem, era discípulo de São Policarpo e um dos 11 cristãos de Filadélfia, atual Turquia, dado como alimento às feras durante as perseguições desencadeadas pelo Império Romano no segundo século. Convidado a renegar a sua fé, exortou seus companheiros com coragem a dar a vida por Jesus. Outros santos, do dia 19 de janeiro, São João, bispo de Ravenna. Enquanto todo o país estava transtornado pela guerra contra os lombardos, na cidade de Ravenna havia um santo bispo, Dom João, que se preocupava com as necessidades do seu povo e da igreja. O Papa Gregório Magno enviou-lhe o livro da Regra Pastoral. São João faleceu em 595. Outro santo, ainda do dia 19 de janeiro, são vários santos. São Mário, Santa Marta, Santo Audifas e Santo Ábaco, mártires da Via Cornélia. No início do século IV, esta família cristã, com 2 filhos, deixou a Pérsia e foi a Roma venerar as relíquias dos mártires. Ali ajudaram também a enterrar alguns deles na Via Salária. Por isso, todos os 4 foram presos e condenados ao martírio. Mártires de Cristo, hein? São Germânico, São João, bispo de Ravenna, e santos Mário, Marta, Audifas e Ábaco, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa
Deus Todo-Poderoso, Ele proverá aquilo que você pede, que você solicita, que você clama. Se for para o seu bem, Ele providenciará. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não tem problema a respeito da pronúncia, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Ele virá de novo. A sua volta será derradeira, final. Haverá o julgamento de toda a humanidade em um momento místico. Fim da história, acabará a história. O mundo, como nós vemos aqui, não haverá mais esse tempo, esse espaço. Jesus, frente a frente com toda a humanidade. Mortos serão ressuscitados para esse momento. Vivos e mortos passarão por esse momento que não sabemos o dia nem a hora. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. A glória futura. Mas para termos essa glória, temos que nos reconciliar com Deus. A Igreja Católica tem o sacramento da misericórdia, o sacramento da reconciliação, da confissão, da penitência, são vários nomes. É a confissão auricular junto ao sacerdote. É o momento de nós nos reconciliarmos com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus, meu Deus,